Como a água é mole e a pedra é dura, mas tanto bate até que fura, você pode vencer os obstáculos e ter sucesso, salvando vidas de pessoas que trabalham honestamente, incluindo a sua e a de sua família. Trabalhar em segurança, não receber notícias trágicas de acidentes, de invalidez ou morte de um parente ou amigo, ter reparação, cuidado e indenização adequada em caso de acidentes de trabalho é algo que tem movimentado milhões de ações no mundo. A cada 15 segundos morre uma pessoa em decorrência de acidente de trabalho a nível mundial. Conforme o relatório da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas com o trabalho. São 321 mil pessoas morrendo a cada ano em consequência de acidentes de trabalho, 160 milhões de pessoas sofrendo de doenças não letais relacionadas a essas questões do trabalho, 317 milhões de acidentes de trabalho não mortais ocorrem a cada ano. Veja, a cada 15 segundos há 115 acidentes de trabalho, também a cada 15 segundos um trabalhador morre de acidente ou doença relacionada com o trabalho. Se você assistir até o fim este vídeo, poderá impulsionar seus pensamentos e atitudes, se instigando e vencendo as protelações para atuar de modo mais preciso e inovador nas suas atividades. É um dos muitos vídeos gratuitos que eu tenho utilizado para dar visibilidade aos direitos humanos para fins de efetividade, prevenção e ampliação da dignidade, alegria de viver e paz mundial às pessoas. Eu sou Clóvis Renato, um professor doutor em Direito e advogado que atua com causas sociais para uma transformação com atenção a cada detalhe que possa evitar o sofrimento e tirar as telas que impedem que sintamos a felicidade de vivermos juntos. Minhas ações, talvez como as suas, vão no sentido de tratar essa perspectiva como pensou Sêneca, 60 depois de Cristo, no livro da Felicidade, que ele diz que a minha pátria é o mundo, e onde houver um ser humano, aí haverá a possibilidade de fazer o bem. É assim que a gente costuma pensar. Esse vídeo faz parte de uma sequência que vem sendo construída sobre direitos humanos voltados a uma perspectiva social, envolvendo o trabalho, com questões sobre assédio moral, acidentes de trabalho e diversos fatores complicadores das relações em que as pessoas têm de passar a maior parte da vida envolvidas. Onde surge o famoso questionamento saudável sobre trabalhar para viver ou viver para trabalhar. Assim, anuncio que além dos cursos que continuarei a lançar aos que me acompanham, traremos muitos vídeos gratuitos sobre a efetividade dos direitos humanos em uma perspectiva social. Acompanhe e verá. Trata-se de um material pouco encontrado pela internet, especialmente pelo enfoque que envolve teoria e prática da forma mais real possível. Eu estive olhando aqui o gerenciador de publicações do Facebook e vi que nos últimos 30 dias a minha página Clóvis Direitos Humanos, que numa perspectiva de direitos humanos efetivados, alcançou 38 mil pessoas, bem como o curso sobre efetividade dos direitos humanos na perspectiva da OIT e da ONU, teve mais de 176 novos alunos no último mês, algo que me deixa extremamente feliz, bem como animado para continuar estudando, criando e crescendo com você. A quem agradeço e deixo um abraço caloroso. Sei que quem me acompanha com os temas que eu desenvolvo tem os melhores valores e quer ser melhor do que si próprio a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém, como dizia o velho Chico. Bom saber que eu não estou sozinho no mundo e que ando também com suas boas energias para seguir vivendo a cada 24 horas sempre melhor. Aceito também os críticos do trabalho, feliz com os novos, mas
entendendo que está tudo bem quando um ou outro diverge ou segue o seu caminho longe do meu. Desejo que realize seus sonhos com suas ideias, como vou realizando os meus com as minhas. Hoje, vamos seguir para uma reflexão mais profunda sobre a negligência e a banalização com relação à saúde e à segurança no trabalho, para que possamos ser um elo de transformação onde quer que passemos. Peço licença para centralizar este vídeo no capítulo Acidentes do Trabalho e Negligência, o tratamento brasileiro ao trabalho exposto a riscos, de autoria de Silvia Gabriele Corrêa Tavares, que é professora de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, doutora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. O texto está publicado como capítulo do livro Direitos Humanos e/ou em Tempos de Crise, que foi publicado em 2019, que teve como organizadores as professoras Verena Holanda de Mendonça Alves, a Rafaela Teixeira Sena Neves e o João Daniel Daibes Resch, né? O tema já é bem claro ao destacar acidentes do trabalho e negligência, o tratamento brasileiro ao trabalho exposto a riscos. A autora destaca a negligência, né, dentro de uma perspectiva de que essa negligência é a principal causa dos acidentes que acontecem no meio ambiente do trabalho no Brasil. O nosso país coleciona estatísticas, conforme a autora, assustadoras com relação a acidentes e doenças do trabalho, e temos diversos instrumentos para auxiliar na empreitada de evitá-los. Contudo, ainda ocupamos o 4º lugar mundial entre os países que mais sofrem com acidentes de trabalho. No Brasil, de acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, desenvolvido pelo MPT em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, de 2016 até dia 2 de janeiro de 2019, foram registrados 1.743.210 acidentes de trabalho, incluindo casos com e sem emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho, a CAT, bem como 6.245 mortes acidentárias foram, por exemplo, notificadas no mesmo período. Dados do extinto Ministério do Trabalho, que hoje está com as funções distribuídas, principalmente no Ministério da Economia, informam que de janeiro e novembro de 2016 foram 54.496 ações fiscais que alcançaram mais de 8 milhões de trabalhadores e resultaram em 37.068 notificações, 67.600 autuações e 2.877 embargos e interdições, mas que analisaram apenas 1.156 acidentes. Em matéria do site do Ministério Público do Trabalho, foi ressaltado que de 2012 a 2017 houve quase 4 milhões de acidentes e doenças do trabalho no Brasil, gerando um gasto maior que 26 bilhões somente com despesas previdenciárias e 315 milhões de dias de trabalho perdidos. Segundo estimativas globais da OIT, acidentes e doenças de trabalho implicam na perda anual de cerca de 4% do produto interno bruto, o que no caso do Brasil equivaleria em números de 2017 a 264 bilhões. Isso é o que revela, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Já pensou se esse dinheiro estivesse sendo aplicado, não é, em políticas públicas para garantir a igualdade das pessoas, não é? O mais recente anuário estatístico de acidentes do trabalho, referente ao ano de 2017, divulgado em setembro de 2018 pela Previdência Social, demonstrou que ocorreram 549.405 acidentes do trabalho no Brasil, e só nesse período avaliado, né, representando aí uma queda de 6,2% em relação a 2016. O documento ainda mostrou que houve redução do número de acidentes típicos, 355.560 em 2016 e 340.229 em 2017. E de doenças, 13.927 em 2016
e 9.700 em 2017. Mais o aumento nos acidentes de trabalho, 108.552 em 2016 e 110.685 em 2017. Veja que os dados já assustam em si. Dentre os estados, os com mais expressivo número de acidentes do trabalho foram São Paulo, em primeiro lugar, com 187.700 acidentes. Minas Gerais, com 56.125. Em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul, com 46.736 casos. O Paraná, com 41.807. O Rio, com 37.469 acidentes. De acordo com a Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, a AMATRA 1, o Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, o que coloca o país em quarto lugar no mundo nesse aspecto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Veja, um dado muito forte para que a gente comece a observar, inclusive, políticas públicas regressivas. Uma matéria do MPT, no site do Ministério Público do Trabalho, enfatiza o dado alarmante de que no Brasil, a cada 48 segundos acontece um acidente do trabalho e a cada 3 horas e 38 segundos um trabalhador morre pela falta de cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho. Explicita-se, conforme a autora, na matéria, que mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados caso as medidas das normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho fossem, de fato, respeitadas e implementadas. E aí, inclusive, tem ação do Supremo porque estavam mudando a esmo nessas normas. Os dados brasileiros são alarmantes e isto motivou a escrita desses textos que a gente está acompanhando aqui hoje, que tem lidado com esses problemas do acidente de trabalho, né? Porque nós estamos evoluindo ou não, a autora questiona, temos ou não empreendido esforços para mudar a realidade da classe trabalhadora brasileira? Por que motivos? Para essa análise, diz a autora do capítulo, é necessário que se esclareçam alguns conceitos importantes sobre o acidente de trabalho e sobre o papel da negligência nos casos, antes de se analisar as condutas do Estado brasileiro, do governo, com relação à situação dos acidentes de trabalho ocorridos no Brasil. A autora do capítulo, a professora, trata no texto exatamente de vários questionamentos e traz reflexões sobre o conceito de acidente para que se tenha maior atenção quanto à questão do acidente em si, né? Inicia um terceiro tópico do capítulo com vários questionamentos que levam o leitor a profundas reflexões. Assim, ela levanta questionamentos como o que você pode pensar. Será que sempre que acontece um evento danoso à saúde e à integridade física de trabalhadores, nós estamos diante de um acidente de trabalho? Aí ela faz outro questionamento. Seria a palavra, entre aspas, acidente, a mais adequada para tratar dessa questão? O elemento acidental está mesmo presente em todos esses casos, ou pelo menos na maioria deles? É possível falar em acidentes evitáveis? Se o evento era evitável, podemos chamá-lo de acidente? Reflete aí a autora do capítulo. De modo didático, antes de discutir o conceito específico de acidente do trabalho, a autora ressalta que é importante analisar o próprio conceito da palavra acidente. Ressalta que acidente é o evento danoso que acontece por acaso, por infortúnio, de modo fortuito, sendo imprevisível ou, se previsível, incontrolável. Normalmente, é um evento pontual e específico com pequenas probabilidades de acontecer da mesma maneira, com a mesma pessoa, no mesmo lugar, nas mesmas condições. A professora continua sua reflexão e ressalta autores que tratam sobre a conceituação de acidentes e ressalta, por exemplo, o autor Rei Júnior, que dispõe que se exige como padrão que a pessoa seja razoavelmente prudente sob todas as circunstâncias. Se alguma emergência imprevista ocorrer e se como consequência são causados danos a terceiros, o infrator não é negligente. O acidente inevitável é aquele que, sob
todas as circunstâncias que podem ser pensadas, demonstradas por meio de prova, não surgiu por culpa de nenhuma das partes. Veja a diferença entre acidente e negligência. Sobre essa exigência de que não haja culpa de nenhuma das pessoas envolvidas, o autor Rei Júnior explica que um acidente inevitável é aquele que acontece quando todas as pessoas envolvidas agem com um cuidado usual, costumeiro. Se o acidente podia ter sido evitado por meios sugeridos pela prudência habitual, ele não será considerado inevitável. Se se considera que o acidente em questão era inevitável, ninguém pode ser responsabilizado pelos danos dele resultantes. Esse autor, Paul Reis Jr., explica que houve uma época em que nos Estados Unidos da América se exigia apenas que alguém tivesse sofrido dano para que merecesse ser recompensado. Contudo, essa regra de responsabilidade absoluta gradualmente deu espaço a um conceito mais moralista, exigindo algo mais que o dano para sustentar a responsabilidade civil. Ele cita outros autores americanos, né, e diz que um caso aí foi genitor das defesas baseadas em ausência de culpa, porque permitiu a configuração do acidente inevitável como um tipo de excludente de responsabilidade. Para o professor Rei Júnior, não é verdade que todos os acidentes não negligentes são, portanto, inevitáveis. O direito exige apenas um padrão razoável ou usual de cuidado, e o réu escapa da responsabilidade quando acompanha esse padrão. A recusa do direito em responsabilizar o réu não é um reconhecimento de que o acidente foi inevitável. Dentro dessas perspectivas, a professora Silva Gabriele Corrêa Tavares chama a nossa atenção para vários aspectos sobre a questão dos supostos acidentes de trabalho mais recorrentes. Ela destaca que não seria razoável, portanto, buscar a responsabilização do causador do dano quando ele tiver agido da melhor maneira possível para que o dano não acontecesse. No Brasil, isso não se aplica plenamente, porque mesmo os danos causados sem dolo ou culpa podem gerar responsabilização do indivíduo. A exemplo do que acontece com a responsabilidade de pais pelos atos de filhos menores ou com a do empregador pelos acidentes do trabalho, mesmo que não sejam sua culpa, né? Lembrar de negligência, imprudência e imperícia, né? Nesse capítulo, né, ela fala, né, que ela fala de responsabilidade do empregador, ela não se refere àquela atrelada análise do seu dolo, do seu ânimo ou da sua culpa prevista no artigo 7º, inciso 28 da Constituição de 88, mas aquela atrelada à assunção dos riscos da atividade pelo empregador. Ela dispõe que o direito brasileiro divide os ônus do acidente porque estes não são suportados unicamente pelo trabalhador sob o argumento de ter sido um acidente. O empregador mensalmente faz contribuições previdenciárias ao seguro contra acidente do trabalho, a previdência social, por exemplo, garante proteção ao acidentado e o ordenamento garante estabilidade provisória no emprego e etc. Os ônus no Brasil não são suportados apenas pelo trabalhador, mas pelo empregador e pela sociedade em geral. Não se trata de nenhuma culpabilização de ninguém, mas de pensamento solidário que reconhece que o trabalhador não pode arcar sozinho com as consequências do acidente. Por outro lado, quando o acidente ocorre por dolo ou culpa do empregador, especialmente por negligência, precisa se garantir esse momento aí, que esse sistema, por exemplo, também possa ir adiante para responsabilizar esse empregador que foi negligente, conforme o seu grau de culpa. Sim, por uma exigência de justiça e também do contrato. É responsabilidade do empregador zelar pela vida e pela integridade física daquelas pessoas que contrata para prestar serviço, porque estas é que estarão diretamente expostas aos riscos presentes naquela atividade. Se o empregador não tem zelo, o zelo que ele deveria ter, ou os trabalhadores não podem ser tratados somente como acidentados, mas como acidentados por negligência. É um caso bem diferente. Ele não tinha um ânimo, mas foi negligente.
E nessas situações é necessário colocar a conduta do empregador em destaque na análise do caso, e isso deve inclusive refletir no valor da indenização, conforme fixam os próprios incisos 7 e 9 do artigo 223G da CLT. Analisando o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, o juízo considerará o grau de dolo ou culpa, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, por exemplo. Durante o processo, portanto, é importante que o empregador apresente provas de que não sabia do risco, ou se sabia que não podia fazer nada para evitá-lo, ou que podia apenas diminuir e não eliminar seus efeitos danosos. É necessário demonstrar que a vida e a integridade física dos trabalhadores foi levada em consideração com seriedade. Fala aí o professor Paul Reis Júnior, que também destaca que o título acidente inevitável é uma expressão imprópria e tende a desorientar e confundir o julgamento da causa, caso não haja prova suficiente de que, pelo menos à primeira vista, o caso se trata mesmo de um resultado de um acidente inevitável, no qual, por exemplo, não houve culpa por negligência de nenhuma das partes, nem do empregador e nem do trabalhador, não é? Da mesma maneira, nós, quando damos o título de acidente do trabalho aos incidentes causados pela negligência do empregador, nós estamos nomeando a situação de maneira equivocada. Se originam da negligência, não são acidentes. Utilizar a palavra acidente revela a intenção de suavizar, amenizar o tratamento que deveria ser dado ao caso. Ainda pertinente destacar que, para o professor Reis Júnior, o acidente inevitável não precisa necessariamente ser aquele que torna fisicamente impossível a prevenção do réu, mas aquele que o cuidado usual e a diligência não seriam capazes de prevenir o acidente, por exemplo, esse acontecimento, né, desse caso. Esse argumento é muito importante para o direito do trabalho, porque permite que o magistrado compare as provas apresentadas pelas partes com as exigências normativas feitas pelo ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo das normas regulamentadoras, as NRs do extinto Ministério do Trabalho, que continuam vigentes, são feitas pela Fundação Jorge Duprá, né? Não se deve exigir do empregador mais do que ele consegue oferecer, e não se está exigindo que ele realize investimentos exagerados e mudanças mirabolantes no meio ambiente do trabalho, para além do estado de arte em saúde e segurança do trabalho e de suas possibilidades econômicas. Não é isso que está se falando. Na verdade, é importante destacar que se está aqui com uma preocupação. Essa preocupação é menos relevante do que parece, uma vez que esse argumento aparece com frequência, principalmente quando empregadores querem economizar usando crises econômicas como defesas para o não investimento da melhoria das condições de trabalho. Ressalta aí o professor Paul Reis Júnior que essa questão apresenta critérios bem interessantes para nos ajudar a entender quando um acidente realmente constituirá um evento inevitável. Para ele, não tem havido uniformidade nas definições do conceito, de modo que algumas definições incluem uma abordagem negativa, né? Um acidente que, sob todas as circunstâncias, não poderia ter sido previsto, antecipado ou evitado no exercício de um cuidado usual. Outras declaram reminiscências de questões de responsabilidade civil, como uma ocorrência pela qual não há responsabilidade legal. Outras são afirmações excludentes, né? Um evento pelo qual somente o destino é responsável, algo além da negligência das partes causou os danos. Ou uma catástrofe inesperada aconteceu, ou declarações de causa aproximada imediata, como algo não imediatamente causado por negligência. E o autor ele conclui que o acidente inevitável é aquele mais do que meramente inesperado e menos do que humanamente impossível, né, ou previsível, que pelo menos seja uma situação em que o acidente ocorrido não foi causado em nenhum grau por atos ou omissões de nenhuma das partes. O professor Reis Júnior aprofunda a questão, ademais, para propor um
teste mais completo que pretende perguntar se existe alguma evidência de que o acidente possa ter ocorrido, por exemplo. A qualquer um na mesma condição, por exemplo, removendo os atores envolvidos, é um teste que ele faz. Ao se excluir completamente qualquer ideia de negligência da parte de qualquer um dos sujeitos, por exemplo, ou mesmo que ambas as partes tenham exercido todo o cuidado que um homem razoável teria exercido sob circunstâncias similares, ou por fim ele conta sem nenhum aviso ou comunicado com um ato de Deus, por exemplo. Então é possível adicionar mais um questionamento, diz a professora, a essas proposições. O questionamento de o acidente poderia ter causado menos danos, mesmo que o agente soubesse que ele era inevitável. Ela diz que se sei que um infortúnio vai acontecer e que eu nada posso fazer para impedi-lo, mas que posso reduzir os seus efeitos, devo fazer o que for possível para isso. Se havia algo em meu alcance para reduzir os danos, é obrigação minha fazê-lo, sob pena de sofrer responsabilização mesmo diante de um acidente inevitável. Essa obrigação se torna ainda mais robusta quando se trata da relação de trabalho em que o empregador tem o dever de zelar pelos trabalhadores. Pertinente a posição do autor em também destacar que, na verdade, parece não existir o acidente inevitável, enquanto aquele evento que não pode ser evitado de jeito nenhum. Parece, logicamente, diz a professora, próximo do impossível a concepção de uma colisão frontal inevitável entre veículos sem que haja a interferência de alguma força externa, como condições climáticas incomuns, rodovias defeituosas, mau funcionamento mecânico do veículo ou um mau funcionamento físico inevitável do condutor, como um infarto ou um desmaio, por exemplo, enquanto ele está dirigindo. Ela compara aí um motorista que repentinamente desmaia, não é responsável pelos danos causados pelo seu carro, a não ser que ele saiba de antemão que pode sofrer um desses episódios enquanto estiver dirigindo e deveria evitar. Em linhas gerais, quando aplicado a casos de negligência, o termo acidentes inevitáveis, por exemplo, exclui e repele essa coisa da negligência e se refere a ocorrências que não recebem a contribuição de atos ou omissões negligentes de nenhuma das partes. O termo é sinônimo de mero acidente ou puro acidente, o que implica dizer que o acidente ocorreu por conta de algum evento imprevisto ou inevitável sobre o qual nenhuma das partes tinha controle. No mesmo sentido, é facilmente possível concluir que os acidentes de trabalho raramente são acidentes de fato, mas quase sempre são originários de negligência e são passíveis de previsibilidade e até de manejo de consequências. Eles só ocorrem, em grande parte dos casos, porque os empregadores decidem não tomar as providências necessárias diante do risco que se apresenta no meio ambiente do trabalho. Nos casos em que a professora relata, ela vai exatamente apresentar no artigo, com base nas inspeções do Ministério do Trabalho, fica clara a negligência dos empregadores diante de situações simples do cotidiano do meio ambiente do trabalho. Nenhuma delas exigia vultosos investimentos, mas apenas algumas simples manutenções de equipamentos e infraestrutura, o fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados, por exemplo. A professora continua aí instigante para concluir que utilizar a expressão acidente para casos de negligência traz consigo uma carga prévia de compreensão que diminui a gravidade do ocorrido e parece aliviar a responsabilidade do empregador. Ela questiona, né, no sentido do que ensinou o professor Paul Reis Jr., como podemos dizer que é acidente o evento causado por negligência de alguém? Por fim, ela demarca que o seu objetivo é apenas chamar a atenção para o uso, talvez inadequado, de uma expressão amplamente aceita pelo Estado e pela sociedade, coisa que não acontece somente no Brasil.
A própria Organização Internacional do Trabalho utiliza expressões, né, lá do inglês, né, como essa Work-Related Accidents e acidentes ocupacionais, por exemplo. No Brasil, por exemplo, existe a figura da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é formada prioritariamente por trabalhadores eleitos por seus pares e trabalhadores indicados pelo empregador. A sua denominação usa a palavra acidente, mas ela na verdade não se ocupa de acidentes no sentido da palavra, mas sim de identificar os riscos reais no meio ambiente do trabalho e saber com o que se está lidando, propondo e exigindo do empregador quais medidas devem ser tomadas. Não há elemento acidental quando um trabalhador sofre danos, e a CIPA e o empregador já sabiam desse potencial danoso. Ela diz que não tem a intenção de mudar a utilização da expressão acidente do trabalho, inclusive ela manteve no longo de todo o artigo o termo acidente, principalmente por razões didáticas. Mas poderíamos utilizar palavras mais adequadas como incidentes do trabalho, ou então dividir os casos entre acidentes imprevisíveis e previsíveis, mesmo que isso pareça uma inconsistência com o próprio significado da palavra acidente. E ela se questiona, né, como conceber um acidente como um evento previsível? Mas por que essa preocupação terminológica é importante? A professora levanta esse questionamento e diz que porque ela arrisca dizer que praticamente todas as pesquisas e todos os dados existentes sobre acidentes do trabalho limitam-se a dizer quantos infortúnios ocorreram em determinada empresa, cidade, região, categoria profissional e etc. Mas não dão o devido destaque ao caráter qualitativo dos acidentes para demonstrar quais deles ocorreram por serem de fato acidentes e quais ocorreram por conta da negligência com o meio ambiente do trabalho. Em suma, a professora diz que está dando atenção semelhante a situações diferentes. Saber se a negligência teve ou não um papel importante no caso é um elemento extremamente importante para auxiliar o Estado a adotar políticas públicas e ao juiz para definir a quantificação da indenização, além de a obrigação de fazer para ajustar as condições de trabalho de modo que novos danos não sejam causados a outras pessoas por negligência, né? Ela diz que se deve sempre observar quais são os detalhes ao redor do caso concreto, se houve culpa de alguém, se houve culpa exclusiva da vítima, se o trabalhador foi insubordinado, se a empresa orientava os trabalhadores à redução de gastos a qualquer custo, né, inclusive quanto aos gastos com prevenção contra possíveis danos ao trabalhador, se a empresa orientava sobre os riscos da atividade, se a empresa usava o seu poder diretivo para concretizar a obrigação do trabalhador de seguir as medidas de saúde e segurança, ou se deixava o trabalhador sem fiscalização e etc. Quer dizer, algo muito importante, né? A gente sente, né, o tom da professora nos poucos artigos que a gente vê, que a professora realmente se utiliza do balizamento jurídico, dessa equidade, não é? No sentido de que ela nem está punindo pelos trabalhadores, nem pelos empregadores com uma situação de bandeira, de algo ideológico, de algo político, partidário. Ela está sendo bem técnica, para explicar, tentar fazer do mundo um mundo melhor, fazer do mundo um mundo sem acidentes. Quer dizer, no Brasil, um pouco mais de 40 segundos morreu uma pessoa por acidente de trabalho a cada 40 segundos, no mundo a cada 15 segundos, e dizer que isso é acidente de trabalho, a pessoa que trabalha para viver, né, para tentar viver melhor, receber seu salário, para ter bens, conseguir dar melhores condições para si e para a sua família, aí ela vai para o trabalho e fica completamente incapaz, ou morre, acontece um sinistro no trabalho. Quer dizer, 264 bilhões gastos com indenizações às pessoas, com auxílios, benefícios previdenciários. Quer dizer, esse dinheiro realmente poderia ser melhor utilizado em políticas públicas. E que belo trabalho que a professora está fazendo, que belo trabalho esse livro, né, da democracia em tempos de crise, um artigo
bem interessante, colocando os prós e os contras da dificuldade de generalizar e banalizar, dizer que tudo que a pessoa morre no trabalho foi acidente, quando não é algo, em grande parte dos casos, imprevisível. Então, se não é imprevisível, resumindo, não é acidente. Então, se era por negligência, imprudência, imperícia, tem que verificar quem deu causa. Se foi o empregador que foi negligente, que seja punido. E que, inclusive, nas ações regressivas que a Advocacia Geral da União tem ingressado, porque tem exatamente comprovado que não era acidente, que o que aconteceu era previsível, que houve negligência, às vezes, por parte da empresa, e aí ela vai e cobra da empresa, quando prova que ela foi negligente, que o dinheiro que está sendo pago a título de benefício previdenciário seja restituído à União por quem deu causa. É justo, é interessante e pode ser grandemente educativo, pode evitar muitos acidentes de trabalho ou muitos infortúnios desses, que a gente não vai aqui também rotular como acidente, não é? Então, um ponto muito importante, um artigo belíssimo da professora, parabéns, não é? Um ponto relevante, né? Apresentar, identificar o caso, não generalizar, não banalizar, enfrentar adequadamente as questões. Acabamos agora, encerrar, temos agora a data, não é? Em abril, abril verde, verde para a vida, né? Para evitar acidentes de trabalho. Então, dentro dessas perspectivas, trabalhar o acidente quando for acidente, algo imprevisível, e trabalhar o que for de negligência não com um acidente. É importante, por mais que ainda se utilize o mesmo termo, porque caiu no gosto popular, normativo e tudo, ter mais atenção a essas questões e procurar evitar, salvar vidas. A gente sabe que a dificuldade é grande, às vezes há oscilações governamentais, tem tido inclusive mudanças arbitrárias nas normas regulamentadoras, sem a participação tripartite. Inclusive o Brasil acabou agora em 2019, agora para 2020, ingressando novamente na lista dos países que descumprem as normas internacionais do trabalho, que ele mesmo ratificou, né, aí na Organização Internacional do Trabalho, junto à Organização das Nações Unidas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, barrou aí, houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, dizendo que estavam havendo ações abruptas para mexer nas NRs sem um papo democrático, sem um diálogo, sem uma construção, e exatamente para facilitar a negligência, que vai tender a acontecer, e fazer vista grossa, quer dizer, dificultar a fiscalização, que já está bem aquém, porque houve essa extinção do Ministério do Trabalho, os auditores continuam, né, trabalhando principalmente junto ao Ministério da Economia, mas é uma pauta que tem ficado cada vez menor, não é? Então é importante que se valorize essas questões e que nós salvemos vidas, né? Então, que bom que você nos acompanhou até agora, até o fim desse vídeo. Obrigado pelos compartilhamentos, pelos likes, pela sua inscrição e principalmente pela atenção de estar comigo até agora. Esse tema é muito caro dentro dos direitos humanos. A gente vê que muitas pessoas têm muita dificuldade de enxergar os direitos humanos, só falam do direito dos humanos, só entendem os direitos humanos que são humanos também, a questão da carcerária, por exemplo. Mas não é só isso, eles têm várias dimensões e aqui a gente tem dado essa nuance também, especialmente ligada aos direitos sociais, a questão da igualdade da vida das pessoas no trabalho, não é? E a vida das pessoas com qualidade, com menos dor, não é? E o Estado cumprindo um papel de garantir o máximo possível da dignidade da pessoa humana. Então, obrigado, até a próxima.